E já estamos de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, seja sempre bem-vindo. Hoje estamos falando de uma realidade muito intensa, muito interessante, que precisa de informação. Fibromialgia. Está conosco aqui o Dr. Jefferson Moreira, médico neurocirurgião e especialista em dor. Então, se tem alguém nesse planeta que entende de dor, está aqui hoje. Está aqui voluntariamente, espontaneamente, para entrar na sua casa e te ajudar, nos ajudar a entender como se trata, como se previne tudo isso também, como que a gente pode conviver. É uma doença crônica, né? É uma doença crônica, mas também tem maneiras de como lidar com tudo isso, viu? Então vai ligando. Doutora, as perguntas estão chegando aqui, né? A Maria Aparecida Pereira, de Cambuí, Minas Gerais, obrigado, dona Maria Aparecida, ela gostaria de saber, doutor, eu sinto sempre dor no meu torcicolo, assim, isso é constante. Pode ser já uma fibromialgia localizada? Pergunta ela, doutor. Fibromialgia localizada são termos antagônicos. A fibromialgia, a principal característica dela é realmente ser a dor generalizada. A fibromialgia, ela dá muita tensão muscular. Então, é sempre comum o paciente estar se questionando, doutor, essa parte minha aqui é muito rígida, como se fosse um torcicolo. Mas fibromialgia localizada, é melhor ela procurar avaliação, não é típico. Ô, doutor, aqui a Eliane Maria César de Goiânia, né, de Goiânia, mas só que não é Goiânia e Goiás, não, é Goiânia, Pernambuco. Olha que maravilha. Obrigado, dona Eliane, Deus abençoe a senhora, viu? É idosa, na ressonância deu deslocamento de coluna devido a um acidente, sente muita queimação nos pés, quer saber se pode ser fibromialgia ou se foi decorrente da coluna, ela tem insônia, tem artrite, tem artrose, e se tudo isso faz parte do conjunto aí da fibromialgia? Pergunta a nossa amiga Eliane, doutora. Dona Eliane, uma das características da fibromialgia é que ela não pode ser definida por nenhum exame. Então, se tem uma fratura, um histórico de um trauma, de alguma degeneração, como a senhora falou na sua coluna, já tem uma definição. Já tem uma definição. Nada impede que a senhora tenha isso e a fibromialgia, mas o diagnóstico vai depender de uma avaliação mais ampla e não só desse exame. Deixa eu ver se eu entendi, doutor. Então, se você tem um problema de coluna, tem um problema disso, aquilo, se identificou o problema, o local, a origem da dor, não é a fibromialgia. Não é a fibromialgia. A pessoa então, pode tratar o local ali, né? A pessoa pode ter uma hérnia de disco e, por exemplo, ser um tratamento cirúrgico. Entendi. Né? O problema é quando não se identifica, não sabe de onde vem, para onde vai, aí é generalizado, doutor. Aí é generalizado. E você, a partir do momento que não tem uma causa estrutural, uma hérnia de disco, um desgaste de uma articulação, uma fratura por osteoporose, preenchendo os diagnósticos, como a gente falou, alteração do sono, a fadiga, um cansaço, uma dor generalizada, pode sim ser feito o diagnóstico de fibromialgia. Agora, a pessoa que sofre de coluna ou tem um desgaste na sua articulação, uma degeneração articular aí, ela pode também sofrer cronicamente, etc., mas não é fibromialgia, porque ela sabe onde é que está a dor, né? Exatamente, é uma dor que ela é justificada por uma alteração. Você está vendo ali, olha, eu tive uma perda completa da cartilagem do joelho, né, e eu sinto muita dor. Mas nada impede que ela tenha, por exemplo, também um problema na cervical, né, e isso confunde um pouquinho, porque o paciente acha que qualquer dor no corpo inteiro é fibromialgia, pode não ser. Agora, doutor, assim, se esse momento, o auge da dor, o pico da dor, da fibromialgia, a pessoa sente, ela sente dor no movimento também, no caminhar. Muito. Como é que ela vai ter condições de fazer um exercício, por exemplo? Essa é a importância de procurar ajuda, né? É muito fácil para o profissional médico chegar para o paciente e falar, você precisa fazer uma caminhada, o paciente está morrendo de dor, né? E dependendo se ele estiver tomando o analgésico que ele vai lá na gôndola da farmácia e pega, ele pode estar tomando um remédio que está fazendo um extremo mal para o rim, para o fígado e não está fazendo o menor efeito na dor dele. Então, essa é a importância. O primeiro passo é você medicar o paciente para tirar a dor. Eu escuto alguns profissionais falando, você tem que conviver com essa dor, isso é um absurdo. Ninguém tem que conviver com dor nenhuma dor é normal. A dor é um sinal de que tem alguma coisa errada. Exato. Então, o primeiro passo é procurar um atendimento médico para que o médico faça analgesia satisfatória, com o remédio certo para cada paciente. Tem paciente que tem insuficiência renal, tem paciente que tem alergia. O paciente de fibromialgia, muitas vezes, ele já toma várias outras medicações para hipertensão, para diabetes. Então, saber qual remédio ele pode tomar para amenizar aquela dor e permitir que ele passe para o tratamento fisioterápico, enfim. Olha, é importante o que ele falou, você prestou atenção, ou seja,
cada situação, a pessoa pode ter diabetes, pode ter outros problemas, assim, então o médico vai tratar aquele indivíduo naquele caso particular e aí poder receitar o tipo de medicamento para proteger os outros órgãos. Então, não tem nada esse lance assim, porque a vizinha tem fibromialgia, está tomando esse remédio, eu vou tomar também. Cuidado, né? Porque, de repente, a vizinha não tem problema de rim, você tem. A vizinha não tem problema de fígado, você tem. E por aí vai, viu? O doutor citou exercício, a importância do exercício. Nós preparamos um VT, nós gostaríamos aí de assistir com nossos telespectadores, e depois o doutor Jefferson vai fazer o seu comentário. Eu citaria especificamente esse método na ginástica holística que veio da França, né? E após a Segunda Grande Guerra, esse método entrou na França com o intuito de trabalhar os indivíduos para que eles tivessem mais qualidade de vida, usando principalmente a questão educativa, então conhecer o próprio corpo, preventiva, que é prevenir as lesões e ter um bom envelhecimento, e a parte terapêutica, que é tratar realmente as situações de dor. Então ela vem bem a calhar com essa patologia, porque se a gente imaginar que essa pessoa precisa conhecer os mecanismos de lesões, saber usar o corpo no seu dia a dia, prevenir as dores, poder trabalhar, ter as suas atividades de vida diária feitas de forma a minimizar as situações de dor e também tratar todos esses muitos pontos de dor, melhorando a qualidade do sono, melhorando as suas atividades, às vezes esportivas. A gente entende que essa metodologia ela tem uma enorme incidência em provocar melhora para essa patologia. Ela trabalha respeitando o limite de cada um, então todos os exercícios são globais, trabalham o corpo como um todo e não segmentados como uma ginástica comum. São exercícios que respeitam o limite da dor, ou seja, se hoje uma pessoa que tem essa patologia está com dor lombar, a outra está com dor no ombro, ela vai beneficiar a todos, respeitando a amplitude de movimento, até onde a pessoa pode ir no dia de hoje. Amanhã, certamente, ela ganhará um pouquinho mais e assim por diante. Então, a pessoa consegue também comparar a evolução dela ao longo do tempo. E uma das coisas que a gente usa muito, um recurso, é fazer como um recordatário dos momentos de dor, que atividades foram praticadas durante o dia, para que essa pessoa, ao longo desse período que ela tem a patologia, possa se conhecer realmente e saber o que ela pode ser evitado e o que vale a pena ocasionar crises de dor, entendendo que essas crises ficam por um período e isso diminui muito a condição de qualidade de vida. Então, quanto mais ela se conhecer, mais ela também tem domínio sobre a doença. Os exercícios fazem então essa autopercepção do corpo, trabalhando um lado, depois o outro, priorizando que a gente trabalhe o lado mais fácil inicialmente, para que ela entenda o movimento e depois possa executar de uma forma com menos dor, de uma forma mais saudável do lado mais dolorido. Nunca os exercícios se repetem para que isso não seja enfadonho e são 800 movimentos diferentes do método que podem trabalhar desde o alinhamento do pé até mesmo os músculos dos olhos, os órgãos internos, a qualidade do sono, as articulações. Então, eu costumo brincar que a gente tem uma caixa de ferramentas enormes para consertar qualquer coisa. Então, dependendo daquilo que a gente esteja enfrentando no dia, nós vamos selecionar as melhores ferramentas, então os melhores mecanismos de tratar essas dores ou a própria patologia. Muito bem, a gente viu a importância então dos exercícios. De repente não precisa ser aqueles exercícios bruscos, enfim. Começa pelo suave, aquilo que gosta de fazer. A ginástica, parabéns, doutora Patrícia, aí, especialista em ginástica holística. Doutor, o caminho é por aí, doutor? Bem por aí. E fundamental que ela bateu na tecla do exercício individualizado, né? O paciente costuma muito perguntar, doutor, qual a melhor atividade física? Não é o de academia, doutor? Pode ser para uma determinada pessoa, Okay. mas
aquela questão do qual o melhor exercício? Depende, o melhor exercício para você pode não ser para outra pessoa. Exato. Como é que está o seu joelho, qual a amplitude de movimento que você tem, né? Você tem a capacidade, às vezes a pessoa tem uma capacidade muscular e de alongamento boa, mas ela tem a capacidade cardiovascular, ela está liberada para fazer um trabalho um pouco mais intenso, então daí a importância do profissional de educação física, do fisioterapeuta, né? Do profissional de pilates. Pilates é bom? Depende, né? Para muitos pacientes um pouco mais idosos, Pilates é um pouco mais puxado. Entendi. Ela fazendo um trabalho de fisioterapia inicial, talvez ela possa fazer um Pilates depois. Tudo vai depender dessa avaliação. Entendi. Ô, doutora Célia Aparecida Sinotti de Jaú, São Paulo. Obrigado, Ana Célia. Deus abençoe a senhora. Ela tem vários problemas na coluna e tem fibromialgia, diz ela assim. Sente muitas dores, em especial na lombar e cervical. Gostaria de saber se a fibromialgia dá essa sensação de peso na lombar e cervical, viu? É a nossa amiga Célia Aparecida de Jaú, São Paulo, doutor. Sim, Célia, é bem comum essa sensação de uma dor pesada, uma dor cansada, né? E o paciente refere, olha, minha perna está pesada, meu braço está pesado, né? E ele vai ter muito boa resposta justamente com essa atividade física que a gente acabou de falar. E você é um exemplo daquilo que a gente citou. Você tem o diagnóstico de um problema na coluna lombar, na coluna cervical, mas você também tem fibromialgia. Então, quer dizer, você vai tratar as duas coisas concomitantemente e vai ficar bem. Doutor, aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta aqui no Vídeo Saúde. A fibromialgia pode piorar com o tempo? E aí, doutor, piora com o tempo ou não? Boa pergunta. Piora sim. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar, doutor, o tempo vai mudar, né? Minha fibromialgia já começou a doer. Então, exatamente. E muitas vezes ela consegue, a dor, ela responde à mudança de temperatura que às vezes a gente não consegue perceber com o tempo mesmo. Olha, eu não achei que esfriou, mas o paciente já sabe, olha, vai esfriar porque começou a doer um pouco mais a articulação. Doutor, tem algum momento do dia que dói mais? É quando acorda que ela se manifesta ou quando já está em novo movimento? De manhã, à tarde, à noite? Ou para quem tem? Varia muito. O paciente que ele tem determinados tipos de reumatismo, ele pode ter o que a gente chama de rigidez matinal. Então, ele acorda muito rígido e conforme ele vai andando, pode melhorar. A fibromialgia não, é uma dor contínua que ela tende a se manter estável ao longo do dia, né? Dá para, doutor, alongamento, fazer pequenos alongamentos antes de começar o seu movimento, ajuda também, ajuda a aquecer os músculos, doutor? E é uma coisa que a gente pode fazer em casa? Recentemente, o alongamento foi questionado antes de atividade física, né? Então, os atletas de alta performance, alguns especialistas chegaram a cogitar a necessidade de um trabalho de alongamento tão importante. Mas pequenos alongamentos no dia a dia, não só para os idosos, a gente que fica hoje em dia o dia inteiro no computador, longos períodos sentado no carro, pequenos alongamentos da coluna cervical, rotação, aquela antiga espreguiçada que o pessoal dava antes de levantar, tudo isso é bem-vindo. Tudo que você fizer no sentido de sair da inércia, não ficar longos períodos sentados, longos períodos em pé, na mesma posição, né, olhando para o celular, olhando para uma tela de computador, qualquer atividade no sentido de evitar isso, se alongar, se movimentar, é bem-vindo. Tem algum tipo de alimentação que prejudica, que cuidado, evita mais isso, evita mais aquilo ou não, doutor? Algumas determinadas síndromes dolorosas, como por exemplo a doença, como a enxaqueca, sabe-se que existem lá o café, o chocolate. No que diz respeito à fibromialgia, não. Mas determinadas vitaminas como a B12, a tiamina, que é a vitamina B1, sabe-se que elas têm o seu componente ali na recuperação neural, no trabalho de analgesia. Então, como tudo na medicina, quanto mais saudável e natural a alimentação, né, balanceada, melhor. Que maravilha, gente. Quantas informações aqui. Eu vou chamar mais um intervalo na sequência. Eu quero ler a sua pergunta. Vai ligando, vai interagindo, vai perguntando aí. O seu vizinho tem um vizinho, liga para alguém, pensa um pouquinho nesse intervalo aí e encaminha a sua pergunta. Nós queremos ajudar a população aí que sofre de fibromialgia. Depois eu vou perguntar para o doutor se é uma doença assim, que tem uma certa estatística aí no Brasil e pelo mundo afora, viu? Tudo isso e muito mais no próximo bloco aqui no Vida e Saúde. E por ser seu, volta já só para você.